Boa tarde, novos colegas, vereadores da Câmara Municipal de Formiga, público presente, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, pela TV, pela internet. Na semana passada, eu coloquei aqui algumas coisas muito graves que eu entendo do que seja uma má imprensa. Obviamente que eu não esperei, não foi surpresa de mim o editorial do Pergaminho de sábado passado. Ele questiona aqui, o que deve estar pensando os eleitores do Dr. Reginaldo? Eu questiono, o que devem estar pensando os leitores do Pergaminho sobre a sua grave omissão? É óbvio que nós temos que analisar esse texto no sentido de um ataque pessoal. Eu sabia que existiam ataques, não me surpreendi com isso. E é claro que nós temos que entender que, desde a época da ditadura, a imprensa tem dois lados. Houve imprensa nesse país que foi fechada, banca de revista atacada, e houve imprensa nesse país que ficou cada vez mais rica, mais mercenária, procurou ter mais capital, mais ganhos. De que jeito? Uma das maneiras de você chegar a esse tipo de objetivo é se aliando, claro, ao poder, atacando aqueles que questionam o sistema, indo para cima daqueles que querem informação de qualidade. Eu sou um parlamentar que eu questiono a imprensa, assim como permito que a imprensa me questione. A imprensa tem todo o direito de questionar o político. Por que o político não tem o direito de questionar a imprensa? Por quê? Isso é uma via só uma mão? Da outra mão não pode? E pelo que eu disse, pela ferocidade, já vou analisar esse artigo aqui. A ferocidade com que ele vem me atacando, inclusive do ponto de vista pessoal, tudo que eu disse, ele vestiu a carapuça até o pé. Com certeza. Vamos verificar. Ele fala que não tem, a linha editorial do jornal não é do lado criminal. Todos sabem que ele perseguiu covardemente, volto a repetir, eu disse aquele dia aqui, o vereador Moacir Ribeiro. A questão do vereador Moacir Ribeiro é uma questão criminal. Colocou na página, na primeira página, de todas as maneiras ele perseguiu. Persegue diversos parlamentares dessa casa, que se diz de oposição, volto a repetir. Quando ele fala aqui da questão, então quer dizer que então há uma contradição aí. Se ele fala que ele não segue a linha criminal, por que ele perseguiu o vereador Moacir Ribeiro na questão que era dita e a vida como criminal? Quando ele fala aqui de psiquiatria, de loucura, ele não sabe o que ele está falando. Ele não tem noção do que é um quadro psiquiátrico. Ele tenta aqui fazer uma ligação irônica, cínica, entre eu, que sou um psiquiatra, e a loucura. Sou um psiquiatra, tenho orgulho de ser psiquiatra. Tenho pena dos meus pacientes. Tenho sensibilidade com meus pacientes. Então, o que ele fala, ele não tem responsabilidade de colocar no jornal uma coisa tão grave que é a psiquiatria e que é o sofrimento psíquico. Mostra que ele queria me atacar pessoalmente. Mas isto não para por aí. Na semana passada, eu cheguei a dizer aqui, claramente, que a imprensa venal, a imprensa, péssima imprensa, ela tem dois lados. Um lado que persegue e um lado que omite. E, a meu ver, tanto o lado que persegue quanto a omissão, a perseguição e a omissão, são dois lados da mesma moeda. Ele conseguiu colocar aqui tudo o que eu disse naquele dia. Do lado de cá, a perseguição. Do lado de cá, a omissão. Por que a omissão? Ele põe aqui na reportagem de capa, aqui, ó. Captação de água funciona de improviso há mais de 2 anos. Eu quero só citar o seguinte, eu, na semana passada, fiz uma homenagem ao Pergaminho pelos seus 20 anos. Assino os 3 jornais de Formiga. Assino 4 jornais de circulação estadual e nacional, hoje em dia, o Tempo, o Estado de Minas e a Folha de São Paulo. Eu sou um admirador, leitor voraz da imprensa. Por isso eu conheço a imprensa. Sei quando ela quer jogar para um lado ou para o outro. Então, acho que a imprensa presta um grande papel nesse país. Fiz uma homenagem, paguei para fazer uma homenagem ao Pergaminho semana passada. Hoje, a meu ver, não merecia nenhuma homenagem. Não merecia.
Quem quer fazer homenagem? Eu não faria. Mas, está aqui, ó, captação de água funciona no improviso há mais de 2 anos. Primeiro, SAAI não tinha verba, agora não tem empresa interessada em tocar a obra. Formiga corre risco de calamidade. E ele vem com a distorção da verdade. Pouco se tem discutido em Formiga a fragilidade do abastecimento de água. Não vou ler o resto, porque aqui já começou. Foi discutido nessa casa há menos de um mês, teve aqui uma deputada federal do PCdoB, a senhora João Moraes, que hoje está fazendo, inclusive, 65 anos. Desde o ano passado, conversei com o Jô, ela esperando, né, foi a reeleição para deputada federal. Hoje não, qual é o problema que você preocupa, né, Formiga? Eu tenho conversado com o Paulo Quintiliano, conversado com o Baldomiro. A questão da captação de água, que a barragem foi levada pela enchente, é uma preocupação deles e falta verba para isso. Eu sendo reeleito, Reginaldo, a primeira verba que eu tiver no ano de 2011, você pode ter certeza que nós vamos... Verifica qual é o valor lá. Eu pensava que era alguma coisa em torno de 200, 300 mil. Quando eu converso com o Baldomiro, com o Paulo, foi, Reginaldo, 550 mil. A deputada federal João Moraes é a única do PCdoB. A única deputada que o PCdoB tem em Minas. Nós temos 15 parlamentares na Câmara Federal. E 2 senadores. Coloquei para ela que era 550 mil. Ela é importante? Não, é importante. Eu disse aqui várias vezes, nós discutimos isso aqui. Vai ter os 550 mil. Manda o projeto. Peguei o projeto do SAAI, conversei com o Paulo, coloquei. Está lá em Brasília, escrito no Sicov. Quem esteve aqui no dia da homenagem que eu fiz a Jô, viu que o prefeito fez questão de vir aqui com a Jô. Poucas vezes o prefeito Luiz vem aqui ao plenário com um outro deputado. Veio aqui com a João Moraes. E o que aconteceu? O prefeito, inclusive, ligou a respeito da licitação, das dificuldades, da preocupação dele, do Paulo e do Baldomiro a respeito disso. Me pediu se eu podia mudar o objeto da verba de 550 mil. Se era possível fazer isso no Sicov, que é o sistema de convênio do governo federal, e junto ao Ministério. Liguei para a Jô, expliquei para ela, falou, não, sem problema, porque talvez ele consiga fazer a licitação, a verba demora, que nós sabemos que a presidente Dilma tem feito um contingenciamento de verba, e Formiga não pode esperar, o prefeito está preocupado, o pessoal do SAAI está preocupado. Mas a verba nós queremos que pode ser usada em outras estratégias do SAAI, na ETE, na rede de distribuição de água. Nós podíamos mudar isso no objeto da verba parlamentar. O João Moraes mudou. Então, a verba pode vir para a construção da barragem, como pode vir para a ETE, como pode vir para a questão da distribuição de água. Então, não é verdade isso que ele está dizendo. E ele sabe disso. Então, ele foi omisso. Omisso. Se houvesse um 11º mandamento, seria não se omitir. Mas ele não foi omisso, não é porque ele quis, não. Foi porque ele queria mandar um recado para mim. Vou te perseguir e vou omitir. Eu admiro a imprensa de Formiga. Não quero dizer que esse tipo de... Disse aquele dia, que está escrevendo uma página negra da história.